Olá, Ariana, eu sou Júlio Iglesias Elias e estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Áries ou tem lua ou ascendente em Áries. Só lembrando que essa leitura é atemporal, ela é válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tudo bem? Você só fica com aquilo que ressoar com você, se não ressoar você solta para o universo. Está tudo certo. Qualquer coisa, você dê uma olhadinha lá no seu signo ascendente, no seu signo lunar. Talvez a mensagem que ressoe com o seu momento possa estar em um desses signos. Ok? E se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Se inscreva, dê um like, é a sua forma de contribuição, Ariana. Vamos para a leitura do coletivo de Áries. Vamos ver os próximos acontecimentos, as próximas energias para esses próximos 7 dias. Leitura para o coletivo de Áries. Energias, acontecimentos previstos para esses próximos 7 dias para o coletivo de Áries. Outro de espadas. Aqui me mostra exatamente que muitos podem estar numa situação que não encontram saídas. É como se estivesse no turbilhão, analisando situações, analisando oportunidades, se questionando, procurando entender certas formas, certos acontecimentos, quais as melhores decisões a ser tomada. E tem aqui uma questão de justiça. É como se muitos de vocês estivessem esperando exatamente uma justiça perante uma situação onde colocaram vocês, ou vocês se permitiram, de certa forma, que certas pessoas agissem e te colocassem nessa posição. Sabe, meio atada, sem ter o que fazer, ou se deixasse sem opções aqui para muitos de vocês. Tá? E a justiça está aqui agindo, ok? A justiça agindo nessa situação. Se alguém ou se uma situação chegou ao ponto no qual vocês buscam talvez alternativas, opções e não conseguem encontrar, aqui com essa energia da justiça vocês vão conseguir, mas aqui pede exatamente que realmente analise os fatos num sentido mais concreto da realidade, das oportunidades, não sobre o medo ou receio, porque o outro traz isso, essas espadas são simbolizadas por pensamentos, talvez o medo do que possa acontecer, ou se fizer isso, quais as consequências. É como se não conseguisse ver alternativa, e com a justiça mostra que vai ter alternativa, tem alternativa, e é preciso realmente ver por outro ângulo, ou se permitir, ou usar. Ok? Vamos ver o que vem antes desse 8. Antes. 6 de copas. Depois. É o 9. Comemoração. Tá? É como, o que a justiça está mostrando aqui? Olha, não tem nada, digamos, nesse momento que possa te atrapalhar. Aí tem fulano querendo te atrapalhar? Pode estar querendo te atrapalhar, mas que vai conseguir de fato, não consegue. Porque todo o universo, todo o sistema, ele é regido por lei. E a lei mostra isso, tá? Que não consegue. Agora sim, me diz aqui que muitas dessas questões, muitas dessas responsabilidades está sobre você, tá, Ariana? Eu sei que é muito bom a gente encontrar leituras que falam só coisas boas e exime a pessoa da sua responsabilidade. Aí é com outro canal, tá? Aqui tem que ser coerente com a situação. E como vocês estão vendo, aqui esse 8 no centro, me traz exatamente essa energia do momento. Só que como não tem, assim, algo que impeça dela sair, mas por estar vendado,
a mente fantasia situações, acontecimentos que faz com que a pessoa fique até com receio. E às vezes pode ser também questões de traumas, né, que possam estar atrapalhando. Por quê? Porque aqui esses 6 me mostra também que houve momentos alegres, que houve momentos de situações boas. Aqui pode ser até uma saudade de alguém, de uma fase da vida, de uma época onde as coisas eram bem mais alegres, para alguns com menos compromissos, sim, bem mais leve, e é como se estivesse talvez se esforçando a buscar essa energia. E ela vai se apresentar de outra forma, como para outros, se é uma pessoa, talvez não encontrando mais como ter acesso a essa pessoa pelos acontecimentos. Tá? E seja qual for a justiça aqui, ela vê a princípio com, opa, então o ariano está passando, é justo. Só que aí, tem esse 9. Se for exatamente para vocês, assim, ter o negativo, a justiça, agindo sobre vocês, aqui seria uma carta negativa. Se está vendo uma carta negativa com teor de justiça, é porque vocês têm esse merecimento de estar bem, de se encontrar. E aqui é se encontrar no tipo emocionalmente. E é como se vocês não estivessem mais felizes, mais contentes emocionalmente, porque a cabeça, os medos, ou simplesmente as lembranças, faz com que hajam. E vocês acabam nem percebendo certos acontecimentos, certas oportunidades, por um processo de isolamento ou por um processo de medo de passar por decepções. De algo bom chegar ao fim, e aí como é que eu vou lidar? Então, analisar direitinho, um pouco de ousadia, tá? Aqui, que vocês conseguem. 9 de copas. Aqui essa situação onde que muitos de vocês se encontram sem oportunidade, sem saída, logo vocês vão estar aqui. 9 de copas, com a taça na mão, está simplesmente satisfeito por algo ter se finalizado, algo ter terminado, algo ter concluído da melhor forma possível para vocês. Se tem 2 pessoas, beleza. Mas aqui o tarô me mostra uma pessoa. Então, para você, não significa que essa pessoa sai fora, mas significa que você vai estar bem. E muitos de vocês podem estar encontrando dificuldade nessa parte emocional. Pode ser que seja preciso um resgate de uma criança interior. Tá? Ou uma criança muito bloqueada. Muito bloqueada. O que mais? Se você tem criança, pode ser também por causa disso, tá? Já que eu entro nesse detalhe, o que mais? O julgamento, aqui tem um retorno, gente. Realmente algo que foi desmoronado, algo que caiu, que te trouxe bastante alegria, contentamento, momentos bons que terminaram, ou pode ser exatamente essas lembranças, de certa forma, que te aprisiona, no sentido de que talvez criar a expectativa que de algo seja do mesmo jeito, ou simplesmente que nada que acontecer na sua vida vai trazer esse momento. Esse momento não vem, mas essa energia pode vir bem melhor. Porque aqui nós estamos tratando de 6, aqui é um 9. Tá? O julgamento mostra exatamente que vocês estão muito analíticos. Tá? Muito analisando situações e vocês muito reestruturando, talvez, crenças, talvez exatamente aquilo que vocês acreditavam friamente de solidez, de verdade. Aqui tem um processo de reconstrução. E muitos se encontram de mãos atadas. Tá? E esse julgamento mostra exatamente que as oportunidades irão surgir.
Por isso que apresentou aqui esse 9 de copa, vocês comemorando, né? Vai surgir, ok? E o 6 aqui são situações realmente do passado. Ai, é aquela pessoa do passado? Para alguns de vocês é aquela pessoa realmente do passado, ou aquela pessoa que você guarda lembranças de momentos bons. Não significa que seja um ex, tá? Mas que tem essas lembranças boas ou esses momentos bons, e esses momentos sim vindo para vocês. Só que existe um contexto, vocês precisam sim se permitir ousar ou arriscar, seja qual for, porque é como se a cabecinha de vocês estivesse muito fechado, né? E não estivesse conseguindo perceber, talvez, saídas, soluções. E o julgamento vai mostrar isso para vocês, que vai sim retornar. Ó, aqui tem até um simbolismo, o anjo tocando a trombeta e as almas surgindo, os mortos reaparecendo, né? Que pode, para muitos, simbolizar um ex, ou situações que já morreram, que já caíram, que já foi quebrada, desestruturada, que não foi fácil para vocês naquele momento. E para muitos pode ser que isso já começou a se apresentar na sua vida e você está bloqueando exatamente com medo ou com receio. E o julgamento é o penúltimo arcano maior. É o momento realmente de analisar de uma forma realmente com mais sabedoria, para que venha o mundo realmente a finalização de um ciclo. E aí com positividade, tá? Aqui está bem claro, algo que foi interrompido, quebrado, destruído, algo no qual você pode ter, digamos, caído do cavalo por ter acreditado, seja em alguém, ou seja em uma situação, ou naquilo que você realmente acreditava que ia te trazer uma estrutura sólida, uma elevação, e simplesmente ruiu. Essa situação vai retornar. Lógico que não a mesma, mas nessa energia, nessa oportunidade, que para muitos pode ser que já esteja retornando. Tá? Aí se permita ter outra forma de análise, outra forma de julgamento. Porque a oportunidade realmente resolver esse ciclo para que não te aprisione. Porque aqui, com esse 8, traz exatamente essa energia de que a pessoa passa, fica bem, a situação volta. Passa, fica bem, volta. Não digo com a mesma pessoa, não a mesma situação específica, mas o mesmo contexto, entende? O que é que vem antes desse julgamento? Uma notícia, uma mensagem. Agora aqui entra uma pessoa, uma rainha de copas. Aqui, para muitos de vocês, aqui vocês recebendo uma notícia, uma mensagem de alguém que já passado. Lembrando, não precisa ser ex. Quando tiver momentos bons, alegres, brincadeiras talvez, diversão. Pode ser um companheiro, pode ser uma pessoa ligada ao teu profissional, 3 de ouros, da tua carreira, né? Que tem uma parceria. E essa parceria, o ouro pode ser nesse setor profissional, copa para alguns nesse âmbito do emocional. O pajem, por ser o princípio da corte, também o mensageiro, é aquele menino de recado do rei. Então ele vem simbolizando aqui uma notícia de um retorno de alguém, bem desenhado. Rainha de copas tem sentimento por você. Pode ser nesse sentido amoroso, sim. Mas tem um amor
por você, tá? Para alguns, nesse sentido, realmente amoroso. Lembrando que, às vezes, tem um amigo que ama a gente, que gosta, não significa só nesse termo relacionamento íntimo afetivo. Apesar da rainha trazer muito esse contexto, tá? Como pode ser um companheiro ou profissional que realmente gostava de você. E de alguma forma, gente, aqui até o momento não aparece cartas que simbolizam não gostava ou queria se aproveitar. Não. Aqui me traz só um bloqueio mental. 8. Tá? Ai, a pessoa, digamos, a pessoa sujou, coisa desse tipo. Ela estava com os problemas dela. Isso não serve como justificativa, certo? Mas era um cego no tiroteio. E acredito que ao momento que essa situação volta, retorna, ou essa pessoa, vocês vão se sentir também nessa situação, sem saber exatamente como lidar, de como agir, de como se proceder. E para muitos de vocês é como se não tivessem nem sabendo como se proceder direito perante uma situação que está se apresentando para vocês, que já trouxe momentos bons, por isso que tem essa questão, mas por que isso? Talvez trouxe momentos bons, mas o término, a torre, lembra? Foi difícil. Aí como se permitir, correndo o risco de passar pelaquela situação de novo? Lembrando que cartas de futuro são essas, tá? Se elas estão todas positivas, a tendência é ser bom, positivo para vocês. Se ela estiver negativa, então vocês já estão sabendo, antes de mão, melhor parar mesmo, melhor frear, ok? Porque aqui é tipo limpo e claro. Aqui pode ser até o retorno de uma autoestima para muitos, né? Retorno de uma leveza, de uma alegria, espontaneidade para alguns, talvez que foi poldada ou simplesmente não conseguia realmente acessar isso pelo contexto, pelo ambiente. Tem mensagem, aqui tem um sinal do mensagem dos, como é que o pessoal brinca? Wi-Fi dos mortos? Tem Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas é alguém? Tem. Olha aí, ó, 2. Gente, aí tem alguém se declarando para vocês, ou já está se declarando para muitos de vocês. Ai, Júlio, não está se declarando, vai demonstrar ou já está demonstrando? Para muitos pode ser o quê? Se não é um ex, porque tem esses 6 de copas, que, ou seja, tem lembranças. Pode até simbolizar saudades. Como disse, pode ser até alguém do seu setor profissional, né? 3 de ouros, aí fica nesse bloqueio. Será se dá? Mas não pode, né? Isso não vai dar em nada, ou misturar negócio de relacionamento com o profissional. O que mais desenhado do que isso? Cavaleiro de copas e 2 de copas. Um casal, uma troca, uma conexão e se movimentando pela essa conexão. Alguém vai se movimentar aqui, gente, querendo uma conexão com vocês. Tá bem claro? E o que pode ser que aconteça? Pode ser que vocês nem percebam. Alguns de vocês. Mas só se for poucos, né? Porque a tendência maior é que vocês realmente percebam e vocês bloqueiem. Bloqueio por quê? Pode ter passado por um término difícil, que torre é difícil, vocês viram aquela carta da torre, alguém caindo lá de cima realmente é complicado, tá? Então pode ser o ressurgimento exatamente dessa parte emocional para outro ressurgimento de alguém do passado. Aí se trata realmente de ex. Para alguém, para hoje já é o ressurgimento de alguém do passado, mas não tem esse simbolismo de ex. A intenção é 2 de copas, alguém se movimentando, ó, tarô, fazendo o tarô cavaleiro,
Cavaleiro no cavalo, se movimentando, copa pelas suas emoções. Qual é o que faz ele se movimentar, essa emoção que ele quer se movimentar? 2 de copas. Se unir a você. Mais desenhado do que isso, impossível. Ó, ainda ficou aqui uma carta 10 de copas, que realmente tem essa grande possibilidade, essa grande energia de realmente constituir um bom relacionamento. Tá, o que bem antes desse cavaleiro. O Hierofante, ele já não é tão assim amoroso. Que vem depois. Olha. Esse 2 ficou aqui, tá? Não baralhou tarô como vocês mesmos viram, porque era do principal. Olha. Para alguns, se vocês se relacionaram com alguém que já tem filho, pode ser exatamente essas situações do filho, situações realmente dessa questão meio burocrática ou de um posicionamento que pode ter exatamente atrapalhado, ok? E os filhos atrapalharam? Não, talvez uma alta exigência da pessoa social pode ter exatamente influenciado. O que acontece? Tem motivos para vocês comemorarem, sim. Isso vai ter uma pessoa que realmente gosta de você, seja qual área, setor, tá? Que está muito claro nesse sentido romântico, que você até olha, essa carta casa com essa. Olha, mas pelo estado de birra ou não acreditar, o medo de se decepcionar de novo, faz com que muitos fiquem aqui sentados, que é exatamente aqui, não encontrando saída. Ok? Exatamente para muitos de vocês, pela sua imparcialidade, ou ficar aqui parado, que as pessoas vão se movimentar. Realmente, para alguns de vocês, a obrigação, talvez social, religiosa, ou não teve talvez o amadurecimento, era muito preso exatamente a esses conceitos de regras, normas, o que as pessoas vão dizer, né? Porque o hierofante tem que manter aquela postura, um padre tem que manter aquela postura. Ele não pode exatamente sair fazendo aquilo que tem vontade, né? Ele tem que se posicionar naquela norma do clero. Mas ele também aqui traz essa questão de responsabilidade, traz essa questão de compromisso. Né? Eles são comprometidos pelo aquilo que eles acreditam. Então aqui, com certeza, é alguém que realmente acredita, quer realmente um compromisso, por isso se movimenta, amoroso com vocês. Para muitos de vocês, essa pessoa vai ter um compromisso também com os filhos. Para alguns de vocês, pode ser que isso pese. Se alguém do passado que tem filho, que você viu que era muito assim, talvez cri-cri, no sentido de que as pessoas pensam, o que a sociedade vai dizer, ou era cheio de normas, regras, então saiba que é essa pessoa. Porque aqui é uma rainha, mas aqui é a energia, tá? Então, se você é mulher, é um homem. Né? Se você é um homem, é uma mulher. Se você é bi, aí você adapta para a pessoa amada. E ao mesmo tempo parece que alguém aqui que retornando, parece que não vai conseguir ter acesso a você, ou está tendo dificuldade de acessar você. Talvez você não queira, talvez você está mostrando que será, digamos, já deu merda no passado, coisa desse tipo. Mas aqui tem tudo porque o 4 é a birra, né? O 4, ele, digamos, nem se torna nem positivo nem negativo. A pessoa está lá. Simplesmente fica na dela. Né?
Pegando a quarta copa, traz uma estabilidade, número 4. 9 de copas, rainha de copas, e a tendência futura é realmente as coisas, muita emoção, muita conexão. Júlio, que pode estar atrapalhando essa situação? Ao momento, se essa pessoa tem filho, sim, mas não que atrapalhe. Talvez o compromisso, a responsabilidade pode existir um pouquinho da pessoa. Mas a parte mental, o medo, o receio, ou simplesmente como fazer perante essa situação. Ok? Ariano, essa é a sua leitura, essas são as energias, esses são os acontecimentos previstos para você. Né? Se tiver alguma dúvida, se quiser exatamente especificar quem é essa pessoa, o link do meu WhatsApp está abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo e boa sorte. Tchau, tchau.